que vieram também, meu sogro que lá está, venham à frente para participar desse momento especial na vida do pequeno Heitor, como dos seus pais também, Gleison e Thaís. Chega aqui, Thaís, Cleiton, pode subir aqui em cima. Sempre é bom nós apresentarmos crianças ao Senhor Jesus, ainda mais quando nós apresentamos alguém que é da nossa casa, alguém que é da nossa família. Nós não temos o hábito de batizar crianças, porque compreendemos pelas Escrituras que o batismo é para aqueles que têm consciência de pecado, consciência da sua natureza pecaminosa. Mas nós temos o hábito de apresentar os nossos filhos ao Senhor. E por que nós apresentamos os nossos filhos ao Senhor, como aqui está o pequeno Heitor para ser apresentado? Porque entendemos que não pertence a nós. Assim como eu tenho 3 filhos que não são exatamente meus no sentido espiritual, e que pertence ao Senhor, e Deus concedeu a mim e minha esposa ter 3 filhos para honrar o nome dEle, para que os nossos filhos sejam como flechas na mão de um valente, e para que os nossos filhos possam honrar ao Senhor através daquilo que ensinamos. E o Heitor está aqui, dormindo, descansando o sono do justo, sem entender o que está acontecendo, embora os pais que aqui estão sabem exatamente o que está acontecendo. Mas isso aqui no mundo espiritual, proteção. No mundo espiritual, mão de Deus estendida sobre a vida do pequeno Heitor. No mundo espiritual, nenhum mal chegará. No mundo espiritual, nenhum mal atentará sobre a vida dele, porque ele está sendo guardado por Deus. Ele está sendo protegido por Deus. E cabe a Thaís e o Gleison, meus cunhados, ensinar o pequeno Heitor. Ensinar aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Passar as orientações da vida, para que quando ele crescer, ele retorne os seus pensamentos atrás e possa dizer: eu aprendi com os meus pais a honrar a eles, a honrar a Deus e a servir a Deus. E como Jesus foi apresentado no templo para que se cumprisse as Escrituras, nós também vamos apresentar o Heitor. E eu creio que o meu sobrinho será um instrumento usado nas mãos de Deus. Um instrumento para abençoar vidas, corações. O interessante é que nós ensinamos os nossos filhos, educamos os nossos filhos, mas um dia eles saem das nossas mãos. Né, Dani? Nós não temos controle sobre isso. Um dia eles casam, saem de casa e vão construir a sua própria família. Como nós queremos que esse dia nunca chegue. Eu principalmente para minha menor ali, para minha filha. Não quero ver um gambá dentro da minha casa. Mas isso faz parte da vida. Mas o que nós precisamos entender, o Gleice e a Thaís, é preparar ele para a vida. Preparar a mente, preparar o coração para a realidade da vida. E nós vamos orar pelo pequeno Heitor. Vamos apresentar ele ao Senhor. Vamos entregar ele nas mãos do Senhor. E o Senhor Jesus vai ser o Deus da vida dele, o Pai da vida dele, o instrutor da vida dele, o protetor da vida dele, o guarda da vida dele, o amigo dele, o salvador dele. E vai ser profeta, porque já está se assustando. Vamos orar? Chega aqui, pastor Denilson, me dá uma mão aqui com o microfone. E nós vamos apresentar
o Heitor ao Senhor Jesus. Se coloque de pé, meu irmão. Olha só que coisa mais linda. Não puxou o pai porque o pai é um feio. E cunhado não é parente. Mas olha só que coisa mais linda. Estenda a tua mão para cá. Abençoe a vida do pequeno Heitor. Vamos apresentá-lo ao Senhor. Pai, aqui está o Heitor. E eu apresento ele a ti, Pai. E entregamos o Heitor nas tuas mãos. Para que tu guarde. Para que tu cumpra todo o teu propósito, toda a tua palavra, toda a tua ação sobre a vida do Heitor. Ele vai crescer, e que ele possa crescer na graça, no teu favor, e no conhecimento do Senhor. Que quando ele alcançar a maturidade, que tu possa se revelar a ele, ao coração dele, e que ele possa ser um instrumento usado nas tuas mãos, para abençoar corações, para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Venha abençoar a vida do Gleison, do Gleilson e da Thaís, para que possam, Senhor meu Pai, transmitir todo o amor, carinho, educação que o Heitor vai precisar. Eles serão aqueles que serão instruídos por ti, para guardar a vida do Heitor, para proteger a vida do Heitor, para educar o Heitor, para ensinar o Heitor as verdades que o Senhor ensinou aos seus discípulos. Nós oramos, abençoamos e declaramos o Heitor nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus aí. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão Como você está? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo de número 31. Nós vamos ler 4 textos. Atos capítulo 4, versículo 31. Eu quero falar sobre as fases de uma igreja que ora, que busca a Deus. Atos capítulo 4, versículo 31, primeiro texto. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Agora Atos capítulo 10, versículo de número 5, ou melhor, versículo de número 9, 10 e 9. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Atos capítulo 12, versículo 5. Atos 12, 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E por último, Atos
capítulo de número 16, verso de número 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Sente por bondade, mantenha a Bíblia aberta, volte lá para o capítulo 4 do livro de Atos. O pastor Augusto Nicodemos, em seu livro, que a Bíblia fala sobre oração, ele vai destacar que a oração é a experiência mais complexa da vida cristã, ainda que em si seja algo relativamente simples. Nenhuma outra atividade espiritual na Bíblia é alvo de tanta atenção, ensinamentos e exortações como a oração. Orar é combustível essencial na nossa conversa, no nosso diálogo com Deus. E a essência do ato de orar é falar com Deus. E quando nós oramos, nós colocamos o nosso coração, colocamos a nossa mente na presença de Deus e expomos as nossas necessidades, oferecemos a nossa gratidão, declaramos seu louvor, suplicamos pelos outros e o adoramos do mais profundo de nosso ser. Começando pela primeira fase de uma igreja que ora, de uma igreja que busca a Deus, Atos, capítulo 4, verso 31, que nós fizemos menção. A oração a Deus move o lugar, o ambiente em que estamos. O interessante é que a primeira perseguição dos apóstolos foi seguida de uma reunião de oração, de clamor, de busca pela igreja, pela vida do apóstolo Pedro, como também dos demais. E o melhor método para enfrentarmos as oposições, as tribulações, as batalhas, os momentos difíceis é orando a Deus, é clamando ao Senhor. E o interessante, Guilherme, que o povo da igreja primitiva tinha o hábito de orar. Atos 2 e 42. E o hábito era de perseverança, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, até mesmo intensas batalhas contra aqueles que os perseguiam, que os queriam matar. Eles buscavam a Deus, eles oravam a Deus. E a oração, ela nos fortalece e nos forja nas mais intensas perseguições. Mesmo diante da perseguição de Pedro e João, sobre a intensa perseguição que eles enfrentavam, eles não deixavam de anunciar o Evangelho, eles não deixavam de anunciar a verdade da palavra de Deus. E o que a gente observa no verso de número 13, no capítulo 4, que eles faziam o uso do Evangelho com ousadia. E os homens, os saduceus, aqueles que os aprisionaram, os do Sinédrio, ficaram maravilhados com o discurso de Pedro. Por quê? Porque Pedro era um homem iletrado, leigo, e quando eles observaram que um simples pescador estava pregando com autoridade e com ousadia, eles ficaram abismados, eles ficaram perplexos. Mas eles disseram para Pedro no outro dia: ei, não anunciem mais que Jesus ressuscitou, não digam mais que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, não digam mais isso. Pedro então vai dizer: mais vale obedecer a Deus do que aos
homens, mais vale cumprir o chamado de Deus do que cumprir a mentalidade dos saduceus e dos fariseus. Mais vale obedecer a Deus do que os homens. E quem tem vida de oração, quem tem vida de diálogo com Deus, não se cansa de anunciar o evangelho, não se cansa de anunciar a verdade, não se cansa de anunciar as boas novas. Quem tem vida de oração, ele não se cansa de anunciar aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus é, e sobre a volta de Jesus. No verso de número 18, e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse, nem se ensinasse no nome de Jesus. Pedro e João então são soltos da prisão, eles voltam-se para os seus, e eles encontram os irmãos, e anunciam tudo aquilo que Jesus tinha feito por eles. E a igreja então vai orar, e a igreja então, no ato de gratidão a Deus, vai clamar ao Senhor, vai adorar ao Senhor em oração, vai bendizer ao Senhor em oração. E ao término, enquanto eles estavam clamando, o céu se moveu e o ambiente se encheu do Espírito Santo, e a igreja continuou tendo ousadia no evangelho, ousadia na palavra. Ninguém para uma igreja que ora, ninguém para uma igreja que busca a Deus, ninguém coloca freios numa igreja que busca a Deus. Tentaram calar a Paulo, mas até nas prisões Paulo escrevia cartas, até nas prisões Paulo pregava o evangelho, até nas prisões pessoas eram salvas através do ministério de Paulo e através da pregação do evangelho. É por isso que ninguém para esta igreja, é por isso que ninguém cala esta igreja, é por isso que ninguém derrota esta igreja. Por quê? Porque tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E qual que é a ideia de ser cheio do Espírito Santo? Efésios capítulo 5, se eu não estou enganado, verso 18, Paulo diz: enchei-vos. A ideia de enchei-vos aqui é imperativo, e este imperativo quer dizer: se encha hoje, se encha amanhã, se encha depois, e depois, e depois. E você já era para ter dado glória a Deus no primeiro depois, e vai se enchendo até eu voltar, até eu vos buscar. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora, e uma igreja que ora, ninguém cala, ninguém para, e ela é vencedora. A primeira fase da igreja que ora, Deus move o lugar, Deus move o ambiente. Esse ambiente está sendo movimentado por Deus, não é por causa das paredes da igreja, não é por causa do prédio, é por causa do povo que se reúne para buscar a Deus. É por causa do povo que se reúne para adorar a Deus. É por isso que esse ambiente recebe a glória de Deus. É por isso que esse ambiente recebe a presença de Deus. Porque se não tivesse nenhum irmão aqui hoje, só seria um prédio, só seriam tijolos, só seria parede, ar-condicionado, som, mas não tinha presença. O que move o lugar é quando a igreja se reúne, é quando a igreja ora, é quando a igreja busca, é quando a igreja se entrega. Este lugar, eu estou bem cheio, Jesus, me ajuda. Este lugar será movido pela glória de Deus, se nós orarmos. Este lugar
será movido pela presença de Deus, se nós buscarmos na fonte, que é Ele. Sem oração não tem movimento, sem oração não tem avivamento. Qualquer avivamento que aconteça por aí, que não tem oração e palavra, é só barulho, é só corpo balançando, é só movimento. Mas quando há avivamento, tem oração, tem palavra, arrependimento, perdão de pecados, vida transformada. Este lugar será movido pela presença de Deus, se nós orarmos, pastor Sandro, se nós buscarmos a Deus, se nós formos para o joelho, pastor Hugo. A igreja recebeu o impacto da presença de Deus depois que os apóstolos retornaram para eles, oraram, depois da oração, e moveu-se. Não foi antes da oração, foi depois da oração, e moveu-se o lugar. Sua casa só será movimentada por Deus se tiver oração no secreto. Sua casa só será movimentada por Deus se tiver momentos de oração. Sua casa só será movimentada por Deus se tiver joelhos dobrados. E eu quero convocar você nesta noite a começar a orar na tua casa com mais intensidade. Eu quero convocar você, e eu falo para mim também, eu também estou pregando para mim. Eu quero convocar você a começar a dobrar os teus joelhos dentro da tua casa e a ter mais intensidade com o Senhor e dizer para Satanás: tu pode caminhar, tu pode andar, tu pode vir com as tuas tempestades, tu pode vir com as tuas agrúrias, tu pode vir com os teus ventos, mas a minha casa está edificada na rocha. Ela pode até balançar, mas não vai cair, não vai ruir, não vai desmoronar. Quem está comigo para dar glória? Quem está comigo para dar glória? Primeira fase: Deus vai se mover na igreja se houver oração. Deus vai se mover na tua casa se tiver oração. A segunda fase, lá no capítulo 10 e no versículo de número 9, que nós fizemos menção, a oração nos dá a visão da direção que Deus quer. Deus mostrou para Pedro uma família que precisava ser alcançada por Jesus. E na oração, pastor Gianildo, nós temos sensibilidade na intimidade, para entender a voz e a direção que Ele está ordenando. Deus mostrou para Pedro animais, répteis, imundos e puros. Mas Pedro falou para o Senhor: esses animais imundos não. Deus disse para Pedro: não considere imundo aquilo que eu purifiquei. Pedro não queria ir até a cidade de um homem chamado Cornélio, importante, a qual as suas orações e esmolas chegaram até Deus. E Deus também mostrou uma visão a Cornélio para depois chegar em Pedro. E o interessante é que Cornélio encaminha 2 homens a Jope, aonde Pedro estava. E Deus mostra para Pedro que esses 2 homens chegaram, e vai dizer para Pedro: não duvide, só vá. Não duvide da direção. Quem tem vida de oração jamais vai ir contra a voz de Deus, mesmo que pareça fora da sua realidade. Ir aos gentios não fazia parte da realidade de Pedro. Ir até a cidade onde Cornélio morava não fazia parte do itinerário de Pedro. Mas Deus mandou. E quando Deus manda, a gente baixa a cabeça e obedece. Com Deus não tem justificativa. Com Deus tem obediência. E nós temos esta sensibilidade na oração para obedecer
obedecer a ordem de Deus. É Deus que está mandando. Deus mandou os 2 homens até Jope para que Pedro vá acompanhando eles. Então Pedro vai. Pedro vai direcionado por Deus, direcionado na oração. E o interessante que Pedro, lá no verso de número 17, verso 20, quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Amém. Poucos, hein? Abre a Bíblia aí, me acompanha aí, folheia aí, abre o aplicativo do celular para você que não usa mais a Bíblia de capa. Olha o que Deus mostrou para Pedro, disse para Pedro: quem tem vida de oração ouve a voz de Deus, não se engana com a voz de Deus e não duvida da voz de Deus. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, a visão dos animais que Deus mostrou para ele, que ele tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, letra maiúscula: eis que 3 varões te buscam, levanta-te pois e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Não desobedeça a direção de Deus. Não desobedeça as ordens de Deus, cumpra. É que nem no quartel, você está ali para cumprir as ordens, e tente teimar, tente fazer do teu jeito lá no quartel, para ver se não vai preso. Mas às vezes a gente quer debater com o Senhor, como fez Ananias, quando Deus mandou ele ir até Paulo. Jesus, tu não conhece Paulo? Um homem sanguinário, que veio para Damasco para matar crente, que veio para Damasco para aprisionar crente. Tu não conhece ele? Não, conheço, sei quem é. Ele é para mim um vaso escolhido. Vai lá na rua chamada direita, que existe até hoje na Turquia, na cidade de Damasco, e bote a mão sobre ele, profetiza sobre ele, e tu vai encontrar ele orando, ele é o teu irmão. Acabou. Só que às vezes nós queremos questionar, fazer do nosso jeito, mostrar para Deus como Deus deve fazer. Inclusive nós oramos isso: Deus faz assim, faz assado, faz desse jeito, faz dessa forma, eu quero que o Senhor realize assim. Jesus nem ouve a tua oração, Jesus nem atende a tua oração, nem escuta, porque não é você que direciona a Deus, é Deus que te direciona. Não é você que dirige a Deus, é Deus quem te dirige. E se Ele não dirigir os teus passos, você erra o alvo, você perde o senso, perde o sentido, perde a direção. Então a oração faz com que você tenha sensibilidade. É Deus que está falando, é Deus que está mandando, Alex. Eu orei, eu estava no terraço da casa, Deus me mostrou uma visão, está mandando esses 2 homens, está pedindo para eu ir, então eu vou. Uma igreja que ora, recebe a visão da direção daquilo que Deus quer. E o interessante, que essa passagem do capítulo 10 do centurião, eu acho extraordinária. Por quê? Porque Pedro vai, chega na casa deles, prega. Primeiro Cornélio passa a visão daquilo que Deus mostrou para ele a Pedro. Pedro então assume o papel, prega o evangelho, prega a palavra naquele lugar. E depois que ele pregou, o Espírito Santo foi derramado naquele lugar. Entenda que o derramar do Espírito Santo passa por 2 vertentes: oração e palavra. Oração e evangelho, oração e escritura.
Pedro orou, se preparou, Deus mandou ir, ele foi. Cornélio contou aquilo que Deus tinha mostrado para ele. Pedro assume o papel, prega o evangelho, prega a palavra. Toda aquela família se rende a Jesus, recebe o Espírito Santo e ainda são batizados com o Espírito Santo. Começa a falar em línguas. Os irmãos judeus, crentes, quando olharam para os gentios, ficaram maravilhados. Até os gentios estão recebendo o Espírito Santo, graças a Deus, porque eu sou gentio e recebi o Espírito Santo também. Então, na oração, Silas, nós recebemos direção de Deus, ordem de Deus, sobre tudo: família, negócios, patrimônios, relacionamentos, amizades, pessoas. Na oração nós recebemos sabedoria. Só que a gente às vezes quer lidar com as coisas a trancos e barrancos, quer dar um peitaço e fazer como a gente quer. Eu sirvo a Deus há 30 anos, já sei como é que faz. Vai nessa. Eu estou na igreja há 40 anos, já sei como é que é. Vai nessa. Quando nós oramos, nós somos renovados todos os dias. E todos os dias o Senhor tem coisas novas para nós. Quer receber direção? Quer receber graça? Quer receber sabedoria? Quer receber direção para a tua família, para a tua casa, para os teus negócios, para a tua empresa, para o teu chamado, para o teu ministério? Quer receber direção? Vai orar, vai buscar a Deus, tira tempo de oração. Eu não estou falando para você dobrar os seus joelhos e falar uma dúzia de palavras e acabou. Eu estou falando para você dobrar os joelhos e rasgar a alma. Para você dobrar os teus joelhos e rasgar o teu coração. Para você dobrar os joelhos e falar com Deus. Não é para você dobrar os teus joelhos e falar meia dúzia de palavras e amém, acabou, agora eu estou indo. Porque às vezes nós oramos no automático. Fazemos aquela oração muito bonita. Dimensionamos todos os adjetivos de Deus. Ó Deus poderoso, inacessível, dono das galáxias. E é tão simples. Jesus, eu sou um cabra que preciso da tua direção. Eu estou todo arrebentado. Eu não sei o que fazer. Eu não sei que direção tomar. Eu estou todo atravessado, mas eu estou aqui, na tua presença. Fala comigo. A gente tem que parar com esses protocolozinhos, sabe? A gente tem que dobrar os nossos joelhos e falar com Ele literalmente. Jesus, eu não valo nada. Essa semana eu fui um baita de um preguiçoso, não orei sequer uma hora. Não jejuei, não li a Bíblia. Mas aqui está esse cabra velho safado, que precisa de ti. Essa semana eu murmurei, eu pequei, falei mal de um, falei mal de outro. Essa semana eu desagradei a esposa. Essa semana eu fiz algo com meu filho que não era para fazer. Essa semana eu falei um palavrão. Essa semana eu esbaforei lá em casa. Mas está aqui esse caco de telha, de barro, pó, cinza. Está aqui esse homem frágil, limitado, fraco, que não tem força, que não tem ânimo, que de vez em quando está desanimado, que de vez em quando quer desistir, que de vez em quando quer parar. Mas aqui está eu, Jesus.
Deus. Eu preciso da tua direção, eu preciso do teu apoio, eu preciso da tua graça. Não tem nenhum que possa bater no peito e dizer: eu sou, eu posso, eu consigo. Mas tem um que bate no peito pela tua alma: tu não pode, mas eu posso. Tu não consegue, mas eu consigo. Tu não é, mas eu sou. Ei, não te apresenta a Jesus com formalidade, não. Te apresenta a Ele como tu é. Apresenta para Jesus o que tu é e peça direção. E peça a visão a Ele. A segunda fase: uma igreja que ora recebe visão da direção que Deus quer. Terceira fase: a oração como intercessão diante de uma igreja em movimento de oração. Atos capítulo 12. A igreja está passando por uma intensa perseguição promovida por Herodes. E o interessante, Renato, é que Pedro é preso. E a ideia é matar Pedro. Pedro é guardado por 16 soldados que trocavam seus turnos. Sendo que 2 soldados, na troca de turnos, eram acorrentados com Pedro, para que Pedro não fugisse, porque já tinha acontecido uma vez, quando o Senhor soltou Pedro, lá em Atos capítulo 4, que nós fizemos menção, na primeira fase da igreja. Enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínuas oração. Pedro está preso, nós vamos orar. O nosso líder está preso, nós vamos buscar a Deus. O nosso líder está preso, nós vamos clamar ao Senhor. A igreja estava intercedendo. Uma igreja que ora é uma igreja que se preocupa com o outro. Uma igreja que ora é uma igreja que intercede. Presta atenção aqui em mim. Uma igreja que ora é uma igreja que clama pelo outro, que busca pela vida do outro. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando. O apóstolo Pedro estava encerrado com 2 homens ao seu lado, aprisionado junto com ele, para que ele não fugisse, mas a igreja estava orando. E o que Deus fez? Ouviu a oração da igreja. E olha o que Deus faz. Meu irmão, Deus é sobrenatural. Com Deus as coisas se movimentam no sobrenatural. Nós precisamos voltar a viver o sobrenatural. Ver anjo, ver a mão de Deus. O que Deus faz com Pedro? Mandou um anjo lá. E era impossível Pedro escapar. Impossível. Mas peraí, que a igreja está clamando ao Deus do impossível, e você perdeu de dar glória. Pensei que você ia dar glória. Estou fazendo que nem os pregadores. De repente Deus manda um anjo lá, sobrenatural. Sem os guardas perceberem, eles estavam sendo acorrentados mesmo. Pedro estava acorrentado, não tinha como escapar. Os guardas não perceberam nada. É como se Deus tivesse escondido Pedro. Os anjos chegaram, destravaram as correntes, e o anjo disse para Pedro: se vista, bota os sapatos, vai para fora. Só que o anjo foi acompanhando ele, foi conduzindo ele, foi levando ele de forma sobrenatural. Quando o anjo percebeu: até aqui tá bom, aqui tu já consegue caminhar com as tuas próprias pernas, Pedro caiu em si.
e ele percebeu que não era uma visão, era real o que estava acontecendo. Pedro percebeu que aquilo que Deus estava mostrando para ele era real. Verso de número 11 do capítulo 12. Então Pedro, caindo em si, diz: agora sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Quando uma igreja ora, quando uma igreja busca a Deus, as forças do inferno não se sustentam, não se mantêm. Pode tentar oprimir, pode tentar perseguir, pode vir com ofensas, pode vir com leis, podem vir com ameaças, mas a igreja que ora, a igreja que faz contínua oração, tem um general poderoso que disse sobre a sua própria igreja para Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Quem tem vida de oração é escondido no Senhor. Herodes foi pela manhã lá na prisão, tinha recebido a notícia, mas ele chegou lá e não viu ninguém. Não achou Pedro, não achou nada. O guarda de Israel não dorme. Quem tem contato com Deus é guardado por Ele. Quem tem contato com Deus é escondido nele. Satanás pode tentar te achar, não vai. Satanás pode fazer arapucas, armar ciladas para tentar te encontrar, não vai. Por quê? Porque tu está escondido em Deus. Tu está escondido em Deus. Tu está guardado por Deus. Ele vai passar, vai tentar te ver, mas não vai te achar. Ele vai tentar procurar. Aonde está o Guilherme, que estava aqui, não está mais? Aonde está o Marcos, que não está aqui, não está mais? Ele continua aí, mas ele está escondido. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Quem tem vida de oração intercede, e a igreja que intercede vive o sobrenatural, e a igreja que vive o sobrenatural é escondida, guardada, protegida pelo Todo-Poderoso. Quem pode levantar as duas mãos lá em cima, dá o maior grito de glória aqui nessa noite. Arrasoma. Continua orando. A oração move o lugar. A oração nos direciona. A oração nos faz preocupar com o outro e interceder pelo outro. A igreja fazia contínua oração por Pedro. E por último, para nós encerrar, Atos 16, 25. A oração traz alívio em meio à dor. A oração traz resposta em meio à injustiça. No meio do caos. No meio das crises. No meio da dor, Sullivan. No meio das injustiças, pastor Denilson, o que o crente sabe fazer? Louvar e orar. O crente não sabe fazer outra coisa. Quanto mais pancado o crente espiritual e verdadeiro recebe, mais ele vai louvar, mais ele vai orar. Ele só sabe fazer isso. Atos capítulo 16 e 25 deixa isso muito claro. A dor, as injustiças, as crises não faz um cristão parar de orar. Ele pode se sentir fraco, debilitado, mas o Deus que lhe vê o constrange a louvar
pouco. Silas apanhou e não foi pouco, eles apanharam porque libertaram uma jovem da opressão de Satanás. Uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, foi liberta, transformada por Deus, e eles apanharam em praça pública, foram encerrados numa prisão, numa masmorra, com 7 portas trancadas e sendo vigiado 24 horas. Mas a dor das chicotadas, a dor dos açoites não paralisou a intimidade na oração, mas ainda colocou mais combustão em Paulo e Silas. Está doendo, mas eu vou orar. Está difícil, mas eu vou orar. Está impossível, mas eu vou orar. Está sangrando, mas eu vou orar. Tem pedradas, mas eu vou orar. Tem angústias, mas eu vou orar. Silas, nós só temos 2 coisas para fazer: louvar e orar. Então vamos louvar. Aleluia. Nós não temos outra alternativa, Pedro. Nós estamos aprisionados, não tem nem como escapar daqui. O que nós vamos fazer? Vamos orar. Vamos cantar. Eu não sei o que eles cantaram, eu não sei o que eles louvaram, eu não sei qual foi a música, eu não sei qual foi, eu só sei que eles louvaram. A dor está demais, está aí tudo arrebentado, sangrando as costas, ardido, mas eu vou orar. Eu vou buscar a Deus. E quem ora, quem tem vida de oração, mesmo sangrando, vê o impossível acontecendo, vê o sobrenatural se movendo. Você vai sair daqui, eu quero profetizar aqui, se você crê, amém, se não crê, amém também, fica como você quer, como você deseja, mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Você vai experimentar o sobrenatural acontecendo na tua casa, você vai experimentar o sobrenatural acontecendo na sua vida. Está doendo, está sangrando, está difícil, está impossível, não está fácil, está doendo as chicotadas, está doendo a pressão, está doendo, está sangrando, mas eu vou orar, e o Deus que ouve as orações vai agir, vai fazer, vai realizar o sobrenatural. Perto da meia-noite, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantando, orando, clamando. Ora cantava, ora orava, ora orava, ora louvava. De repente, as coisas com Deus é de repente, você não espera, quando você vê, pá, aconteceu. De repente, os alicerces daquela prisão se movimentaram por um terremoto. As portas da cadeia se abriram. E aquela cadeia, aquela masmorra tinha 7 portas, todas elas
uma por uma, Guilherme, se abriram, nenhuma ficou fechada. Quando Deus faz é serviço completo. Deus não faz nada pela metade, não. Deus falou que ia fazer e só fez pela metade. Então não foi Deus que falou, não foi Deus que resolveu usar a boca do profeta, foi ele que se emocionou e falou demais para você. Porque quando Deus faz, ele faz serviço completo. Se vai abrir todas as portas necessárias para a tua vida, através da oração, através do louvor. E quem tem vida de oração fica na posição, não sai dela. O grupo de louvor já pode vir. Quem tem vida de oração fica na posição. Nenhum dos presos que estavam ali fugiram. O carcereiro que estava ali na missão de guardar os presos, quando ele percebeu que as portas das prisões estavam abertas, ele intentou contra a sua própria vida, porque a responsabilidade era deles, e se os presos fugissem, ele seria morto. Quando Paulo percebeu que ele pegou a espada e ia dar cabo da sua própria vida, Paulo grita: não faças tal, porque estamos todos aqui. Aquele homem pega Paulo, pega Silas, traz eles para fora, se dobra diante deles e diz: o que eu faço para ter a vida eterna? Paulo, que estava na posição, que não saiu da sua posição, que não saiu da obediência, porque Deus mandou ele para aquela prisão para um propósito, disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quem tem vida de oração vive o sobrenatural, mesmo em meia dor. Quem tem vida de oração, a igreja que tem vida de oração, fica na posição de comando de Deus, não sai dela. Fique de pé por bondade. Eu finalizo dizendo que nós não vamos ser a geração da frieza. Jovens, adolescentes, irmãos, irmãs que aqui estão hoje, nós não seremos a geração da frieza. Nós não vamos ser a geração dos que não oram. Nós não vamos ser a geração que não tem mais intimidade com o eterno. Mas eu quero convocar você hoje a ser a geração que busca a Deus. Dos que vão aos pés de Jesus, como Maria de Betânia. Dos que vão para o monte da oração, como Moisés. Dos que vão para o lugar secreto orar, como era o nosso Jesus, como foi o nosso Jesus, e como o nosso Jesus nos ensinou. A igreja deste século, que pode ser a igreja do arrebatamento, não vai ser conhecida como mundana. A igreja deste século, que pode ser a geração do arrebatamento, não vai ser conhecida como uma igreja fraca, vazia, morna. A igreja para a qual eu estou pregando, ensinando nesta noite, vai ser reconhecida pela igreja que tem os joelhos calejados pela oração. A igreja que eu estou pregando nesta noite vai ser a igreja como eram os nossos pais, que faziam vigílias de oração, que clamavam a Deus, que não se levantavam enquanto Deus não falasse, enquanto Deus não respondesse. Esta geração, esta igreja vai ser reconhecida como a igreja poderosa, como a igreja militante, como a igreja que ora. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso de número 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos,
pecados, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Cadê hoje a geração que vai dobrar os joelhos para orar? Cadê a geração que vai clamar? Cadê a geração que vai romper os céus com oração? Cadê a geração que vai ter os joelhos calejados de orar? Cadê a geração que vai ouvir a voz de Deus na oração? Cadê a geração que vai ver os céus se movimentando através da oração? Cadê a geração que vai interceder? Cadê a geração que vai clamar? Cadê a geração que vai buscar? Se esta geração está aqui, brada alguma coisa para Jesus, fala alguma coisa para Jesus, diga para Jesus: eu quero fazer parte da geração dos que te buscam, dos que invocam o teu nome, dos que clamam a ti. Eu estou sentindo uma graça de Jesus. Cadê os adolescentes que vão orar? Cadê os jovens que vão orar? Cadê os obreiros que vão orar? Cadê o povo? Cadê as irmãs da União Feminina que vão orar? Cadê os músicos? Os ministros de louvores que vão orar? Cadê os anciãos que aqui estão, que vão orar? Que vão para o joelho? Que não vão mais levar a vida a trancos e barrancos, mas que vão se dobrar perante Ele. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer. Diga Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão. Clame pelo nome dele. Ansiedade, medo, sai agora. Em nome de Jesus. Teu nome é cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome, teu nome, teu nome, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, Nós vamos orar. Nós vamos orar. Mas que essa mensagem não seja uma mensagem vazia para o teu coração. Não estou afim de que você se emocione, não. Que você bote em prática aquilo que eu ensinei a você nessa noite.
A partir de hoje, eu assumo um compromisso um pouco maior com a minha casa, com a minha família, de não passar mais a semana sem orar ao redor da mesa em família. Às vezes o secularismo toma conta. A gente se sente tão cansado que a gente não consegue mais nem orar. Mas nós vamos assumir um compromisso hoje. A partir de hoje, eu não vou mais passar a semana sem sequer buscar a Deus. Ai, Jesus, me ajuda. Eu quero convocar você. Eu não estou sendo bonzinho não, estou convocando você. Estou convocando você em tua casa. Estou convocando você e tua família. Você não vai mais passar a semana, porque já você está passando semana sem sequer dobrar o joelho e falar com Deus. Mas a partir de hoje você vai assumir um compromisso. E não é comigo não, eu só estou te convocando. Você vai assumir um compromisso com Deus, com o Senhor da tua alma. E você vai dizer para Ele: Jesus, eu não vou mais passar a semana sem orar. Eu posso estar cansado, com vontade de dormir, mas eu vou dizer para o meu corpo: tu vai dobrar o joelho, tu vai orar. Mesmo que tu não tenha palavras, mas o joelho tu vai dobrar. Mesmo que você dobre teu joelho e diga: Jesus, eu não tenho nem o que falar, eu estou cansado. Mas você vai dobrar o joelho. Você vai começar a reunir a sua família para momentos de oração. E pode me cobrar, Glenda, pode me cobrar. E se eu não fizer, pode falar para a igreja. Mas a partir de hoje vai ser mais intenso. A partir de hoje o Lucas, a Laura, o Lael vão sentar à mesa. A minha esposa vai sentar à mesa. E eu vou orar com eles. Eu não vou ter só momentos comigo de oração em particular. Não, vou reunir a família. Eu vou reunir minha casa. E eu vou tapar todas as brechas. Aqui Satanás não entra. Aqui Satanás não se anda. Aqui Satanás não destrói. Porque aqui vai ter muro de oração, contenção de oração. E vai ter graça, e vai ter sobrenatural. Feche os teus olhos onde você está. Feche os teus olhos. Eu te convido a orar nessa noite. Eu te convido a falar com Deus. Se derrama. E não seja formal, não venha com formalidade para Deus, não. Te apresente como tu é. Diga para Ele como tu está. Diga para Ele como está a tua vida, tua situação. E diga: Jesus, eu preciso tanto de Ti. Eu preciso tanto ser tocado por Ti. Eu preciso tanto das Tuas mãos sobre mim. Eu preciso tanto da Tua... Eu sou tão frágil. Eu estou fraquinho. Nem orar eu oro. Mas Jesus, ajuda esse fraco. Ajuda esse limitado. Fortalece a minha alma. Ai, Jesus, nós oramos, nós clamamos, nós buscamos a Tua presença. E a partir de hoje
Nós assumimos um compromisso contigo de orar mais, de ser uma geração que ora, uma geração que busca, uma geração que vai para o secreto, uma geração que vai para a intimidade, uma geração que reúne a família na mesa para orar, para ler a palavra, para cantar louvores ao teu nome, uma geração que pode sangrar, que pode doer, que pode estar machucada, que pode estar ferida pelas agrúrias da vida, mas será reconhecida como uma geração que ora, que busca, que clama, e nós precisamos da tua ajuda, em nome de Jesus, em nome de Teu nome